Olá, meus amigos, nós vamos conversar aqui agora sobre pausas narrativas no Apocalipse de João. Pausa narrativa é um termo que nós usamos para descrever normalmente momentos em que o autor insere um interlúdio, um parêntese na sua história, na sua narrativa. Nós encontramos estas pausas em diversos lugares do Apocalipse e eu quero apontar algumas destas pausas e explicar para você por que, em linhas gerais, o autor as usa. Uma forma interessante de dividir o Apocalipse, apesar de nós encontrarmos muitas outras formas nos diversos comentários do livro, é percebendo três grandes blocos dentro dele. O bloco número 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, o bloco número 2, do capítulo 4 até o capítulo 11, e o bloco número 3, do capítulo 12 até o 22. São três blocos. O primeiro bloco descrevendo as cartas para as 7 igrejas, o segundo bloco, começando no capítulo 4, descrevendo o rolo selado com 7 selos, e o capítulo 12, iniciando assim o terceiro bloco, que trabalharia a história de um conflito entre o cordeiro e o dragão. Pois bem, estes blocos contêm pequenas histórias, pequenos episódios, pequenas narrativas, especialmente o bloco número 2 e o bloco número 3, já que o primeiro bloco é formado por 7 cartas. É difícil ter uma história linear por meio de 7 cartas. Mas o bloco 2 e o bloco 3, sim, dá para ver uma história, há um desenvolvimento, há um contínuo na narrativa. A história que começa no capítulo 4 inicia a visão do rolo selado, e essa visão do rolo selado se desenvolverá até o capítulo 11. Veja que do 4 a 11, então, eu tenho aqui uma seção, uma história, uma narrativa. Só que esta seção é estruturada por meio de selos e trombetas. Selos e trombetas estruturam esta seção. Começando no capítulo 6, com os selos, selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6, e logo após o selo de número 6, nós temos então uma pausa. E esta pausa está no capítulo 7 do Apocalipse. O 7º selo viria em seguida, após a pausa, mas logo você percebe que dentro do 7º selo você encontra 7 trombetas. De novo, então, nós teríamos trombeta 1, trombeta 2, trombeta 3, trombeta 4, até a trombeta 6, e antes da trombeta de número 7, uma outra pausa. Estas pausas narrativas, ou interlúdios, como alguns gostam de chamar, têm um papel dentro do livro. Elas funcionam como uma espécie de interrupção da história, e por meio desta interrupção da história, o autor cria anticlímax, ele cria expectativa pelo que virá em seguida, que é o 7º elemento da sua ordem. 6 selos antes do 7º, o parêntese. 6 trombetas antes da 7ª, o parêntese. No caso do parêntese dos 7 selos, no capítulo 7, o que você tem é um conjunto de 144 mil homens selados e uma multidão no céu. Já dentro da seção de trombetas, após a 6ª trombeta, viria o parêntese, e dentro do parêntese você encontraria também 3 pequenos episódios. O episódio da medição do templo, o episódio do João comendo o livrinho e o episódio das 2 testemunhas. E após estes episódios, viria então a 7ª trombeta. O leitor do Apocalipse, ou o ouvinte que estivesse acompanhando o texto, entenderia que estas pausas serviriam como uma espécie de ou explicação de coisas que ele já viu, ou ouviu, ou leu no texto, ou antecipação de elementos que ele ainda não viu, né? Então, o texto funciona dessa maneira dupla, né? Em alguns momentos ele repete, recapitula e explica, em outros instantes ele antecipa. No caso dos 144 mil, por exemplo, o que nós percebemos é que ele forma uma antecipação. Os 144 mil aparecerão no capítulo 14 do Apocalipse, só que no 7 eles são antecipados, e antecipados de forma abrupta. Eles não são explicados. Você não consegue, por meio da leitura do capítulo 7, entender o que eles fazem, de onde eles vieram, qual a função deles, o que eles são, quem eles são. Essas coisas não são claras no capítulo 7. Já no capítulo 14, os 144 mil são explicados, descritos,
relacionados. Lá no capítulo 14, você tem muito mais informações sobre os 144 mil. Então dá para dizer que aqui, no capítulo 7, eles formam uma antecipação. Os estudiosos da área gostam de chamar de prolepse. Eles formam, então, uma antecipação proléptica, que é redundância, né? Antecipação e prolepse é a mesma coisa, que é apresentar antes um personagem que será apresentado posteriormente, que aparecerá posteriormente. Esse tipo de situação aparece em filmes, em romances, e é uma estratégia narrativa interessante. João usou aqui no seu livro, demonstrando que o Apocalipse é muito bem estruturado. O seu autor teve um trabalho enorme para poder fazer essa organização. As histórias não são contadas de qualquer maneira, elas estão organizadas e muito bem organizadas. No caso do parêntese lá das trombetas, é a mesma coisa, né? Cada uma destas cenas das trombetas, no parêntese das trombetas, tem um elemento ou de explicação do que veio antes, ou de antecipação de algo que virá depois. No restante do livro nós conseguimos verificar parênteses semelhantes, mas eu vou ficar com estes dois aqui agora, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Trabalhamos os demais numa outra oportunidade. Paramos por aqui, mas antes eu quero pedir a você 3 coisas. Você, por favor, faça essas coisas por mim. Anota aí embaixo aí as suas questões, as suas ansiedades, as suas dúvidas. Diga para mim o que você não entendeu, o que você gostaria que eu explicasse melhor, ou se você discorda de alguma coisa, escreva aí a respeito disso que estou conversando com você. A segunda questão é: compartilhe este vídeo com algum amigo, alguém que você saiba que gostará de receber esta mensagem, este vídeo. E por fim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Desta forma você receberá notificação quando o próximo vídeo na próxima semana for postado. Até uma próxima, se Deus quiser.